castelos, cavaleiros, a peste. Quando a gente pensa na Idade Média, logo vem essas imagens na cabeça, né? Mas e se muito do que a gente acredita sobre esses 1000 anos de história for, na verdade, um grande mito? Vamos juntos desvendar como essa era, que ficou famosa como a Idade das Trevas, na realidade, foi a base para muita coisa do nosso mundo moderno. Ok, vamos direto ao ponto. A primeira coisa que muita gente associa à Idade Média é esse apelido, né? Idade das Trevas. Mas será que essa fama toda de um período parado no tempo, sombrio, faz mesmo sentido? Vamos investigar isso. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, o estereótipo fala em estagnação, em ignorância, só que a realidade nos mostra o surgimento das primeiras universidades, dos bancos, o renascimento forte do comércio das cidades, ou seja, em vez de um vazio de 1000 anos, o que a gente tem é um período de muita construção. Tá, mas então, de onde é que veio essa história de trevas? Bom, essa ideia não nasceu na Idade Média. Ela foi criada muito tempo depois, lá no Renascimento e no Iluminismo. Os pensadores dessa época se viam como a luz da razão. E para se valorizarem, eles meio que pintaram o período anterior como uma grande escuridão dominada pela ignorância e pela igreja. E aí a gente está falando de um período gigantesco, tá? São cerca de 1000 anos de história. Começa lá com a queda de Roma e vai até a chegada dos europeus na América. Para facilitar o estudo, os historiadores dividem em duas grandes fases. A Alta Idade Média, que é quando o feudalismo se firma, e a Baixa Idade Média, que foi uma época de crises gigantescas, mas também de mudanças que viraram o mundo de cabeça para baixo. Agora, vamos tentar imaginar o cenário. O Império Romano caiu, e com ele, a segurança. As cidades viraram lugares perigosos, alvos de invasões. O que as pessoas fizeram? Foram para o campo, buscar proteção. E foi dessa necessidade básica, de segurança, que nasceu o sistema que dominou a Europa por séculos, o feudalismo. E o que era o feudalismo, afinal? Pensa assim, o poder não estava mais na mão de um governo central forte. Ele estava espalhado, descentralizado, na mão dos grandes donos de terra, os senhores feudais. A terra era a maior riqueza, a maior fonte de poder. Tudo, absolutamente tudo, girava em torno dela. E esse sistema todo se baseava em acordos de lealdade. Tinha dois tipos principais. Entre os nobres existia a suzerania e a vassalagem. Um nobre mais poderoso dava terras para outro em troca de apoio militar. Era um acordo entre eles. Já lá na base da sociedade, a relação era outra, a de servidão, entre o senhor feudal e o camponês. E é importante entender, o servo não era um escravo, mas a vida dele era amarrada por obrigações. Por exemplo, ele tinha que trabalhar de graça nas terras do senhor alguns dias da semana, a tal da corvéia. Tinha que entregar uma parte do que produzia no seu próprio pedaço de terra, a talha, e até para usar o moinho ou o forno do feudo precisava pagar uma taxa, as banalidades. Era um ciclo de dependência quase impossível de quebrar. No fim das contas, a sociedade era o que a gente chama de estamental. Ou seja, onde a pessoa nascia, ela provavelmente morria. Nasceu camponês, morria camponês. Nasceu nobre, já tinha todos os privilégios. Mudar de vida, subir na escala social, para a esmagadora maioria, isso era simplesmente um sonho impossível. E por cima de toda essa estrutura, controlando não só a terra, mas também as mentes e as almas das pessoas, existia uma instituição que era, de longe, a mais poderosa de todas. A Igreja Católica. E o poder dela ia muito além da religião. Na política, era a igreja que legitimava os reis. Na economia, era a maior proprietária de terras de toda a Europa. E na cultura? Bom, ela tinha um monopólio do conhecimento. Eram os monges que copiavam os livros e foram eles que fundaram as primeiras universidades. A influência da igreja estava em cada cantinho da vida medieval. Mas como a gente sabe, nenhum sistema é eterno. Depois de muitos séculos, aquele mundo feudal começou a mostrar rachaduras. Novas forças sociais e econômicas estavam surgindo, prontas para desafiar a ordem antiga, e a grande faísca dessa mudança toda veio com uma nova classe social. Eis a grande novidade, a burguesia. Quem eram eles? Comerciantes, artesãos, os primeiros banqueiros. A grande diferença é que a riqueza dessa gente não vinha da terra, como a dos nobres. Vinha do comércio, do dinheiro, da habilidade de fazer negócios. Eles viviam nos burgos, que eram as cidades, e funcionavam com uma lógica totalmente diferente da feudal. O que aconteceu foi uma verdadeira reação em cadeia.
As técnicas na agricultura melhoraram e com isso começou a sobrar comida. Com comida sobrando, o que acontece? O comércio volta com força total. E com o comércio bombando, as cidades que estavam meio apagadas renascem e viram os novos centros de tudo. Só que, bem quando esse novo mundo parecia estar decolando, o século XIV chegou como uma verdadeira tempestade. Uma série de catástrofes que abalou as estruturas da Europa medieval de um jeito brutal. 3 palavras podem resumir essa crise gigantesca. Primeiro, a fome, por causa de problemas no clima e colheitas ruins. Depois, a guerra, com conflitos cada vez mais longos e destrutivos. E como se não bastassem, veio o pior de tudo. A peste negra, uma doença terrível que veio do Oriente e se espalhou como fogo pela Europa, matando 1/3 de toda a população. É um número tão absurdo que é difícil até para a gente hoje ter a dimensão do que foi esse impacto. E claro, sem nenhum conhecimento de vírus ou bactérias, a única explicação que fazia sentido na cabeça das pessoas era a divina. A peste foi vista como um castigo de Deus, o que gerou um pânico e um terror psicológico gigantescos em toda a sociedade. E para completar esse cenário de caos, a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra trouxe ainda mais destruição. Ao mesmo tempo, em vários lugares da Europa, os camponeses, famintos e desesperados, começaram a se revoltar contra os senhores feudais. O sistema estava simplesmente entrando em colapso. Olhando assim, parece o fim do mundo, certo? E de certa forma foi. Mas o mais impressionante é que foi justamente desse caos, dessa crise profunda, que nasceram as estruturas do mundo que a gente conhece hoje. Mas como que essa crise toda criou o mundo moderno? Vamos lá. A nobreza, enfraquecida e morrendo de medo das revoltas, não conseguia mais se proteger sozinha. A quem eles pediram ajuda? Ao rei. A troca foi basicamente: nós nobres te damos poder e nossos exércitos, e o rei nos protege. E assim, aquele poder que era todo espalhado foi se concentrando nas mãos do rei. E aí, estava nascendo o Estado moderno. Então, voltando à nossa pergunta lá do começo. A Idade Média, no fim das contas, não foi uma pausa escura na história. Foi um longo e complicadíssimo período de gestação. Foi a era que, com suas regras, sua fé e principalmente com as suas crises gigantescas, acabou dando à luz a burguesia, os países e as bases do nosso mundo. Uma era de transformação e não de escuridão.